Alô, bom dia, tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta nesta quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Sejam todos bem-vindos. E eu quero começar logo mandando um abraço para a querida amiga Valéria Andrade, que tornou-se membro deste canal ontem e pediu um abracito. Então vai aqui o meu imenso abraço a Valéria Andrade. Muitíssimo obrigado pela companhia, muitíssimo obrigado pela membresia. Deus te abençoe, querida amiga. E se você quer ganhar um abraço especial assim, torne-se membro também. A membresia é muito baratinha, mas é o que nos ajuda a continuarmos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Muito bem, por falar em abraço, ontem eu estava assistindo uma das lives do meu querido amigo Alfredo Bessol, do canal de Brasília, e ele me citou, e lá pelas tantas, quando ele citava este canal, alguém comentava, mas o professor Belay é um pouco pessimista. Não, eu não sou pessimista. É que eu trabalho numa clave absolutamente cristã, e quando eu falo cristã, eu falo em primeiro lugar de Nosso Senhor Jesus Cristo, que disse para as autoridades romanas, perguntado se era rei, sim, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo ainda, disse Jesus. Então essa é a clave em que nós trabalhamos, não é pessimismo, é realismo. Ora, se o reino de Nosso Senhor não está implantado ainda, é porque coisa boa por aqui não existe, né? Não, então é mais ou menos essa clave. Mas é claro, eu entendo. Tem gente que está começando a vida, investindo, ganhando bem, sonhando alto, e não quer, de repente, ser acordado deste sonho de beleza por notícias que eu costumo trazer aqui baseadas na realidade. Eu entendo, faz parte do negócio. Mas, infelizmente, para aqueles mais antenados, eu sou obrigado a dizer, pelo menos tentar dizer, o que está acontecendo e o que está em perspectiva. E neste momento, aliás, desde 2020, as coisas realmente não são muito boas. É muito difícil encontrar notícia boa por aí. Daí porque eu peço sempre, tirem as crianças da sala. Crianças de 18 a 70 anos, né? Claro. Muito bem. Vamos então a uma dessas notícias preocupantes, bem preocupantes. Eu deveria começar dizendo, ou alertando, prepare-se. Vocês sabem que em novembro acontecerão as eleições norte-americanas e vocês sabem que o favoritaço disparado com 5, 6 corpos à frente é Donald Trump, sabem, né? Pois é. Acontece que muitas vozes de bastidores estão dizendo que os democratas não entregarão a rapadura assim facilmente. Mas como? Eles criarão um candidato altamente popular da noite para o dia? Improvável. Tornarão Biden altamente popular da noite para o dia depois de todos os desastres acontecidos? Improvável. Então, essas vozes de bastidores estão dizendo o seguinte, pode ser que venha aí um fator novo, que até mesmo suspenda as eleições, ou então seja, digamos, algo tão complicado que coloque as próximas eleições sob condições especiais. Nós não saberíamos dizer o que seriam exatamente as condições especiais. Muita gente tem imaginação fértil e já mais ou menos entende. Mas, levando-se tudo isso em conta, existe aqui agora uma atividade recorrente, pelo menos nos últimos meses, de colocar na cabeça do cidadão norte-americano que estamos na iminência, aí, quem sabe, de uma série de problemas de saúde, de saúde pública, como, por exemplo, quem sabe, uma nova pandemia de gripe aviária. Por isso eu disse, preparem-se. Vocês já ouviram falar do International Bird Flu Summit? Não?
Bem, o que é? Eu fiz uma rápida pesquisa aqui na inteligência artificial e perguntei o que é o International Bird Flu Summit. E a inteligência me disse: é um grupo de pessoas, um grupo internacional de pessoas interessado em questões emergentes de saúde. O grupo realiza eventos significativos focados na gripe aviária e nas preocupações de saúde relacionadas com possíveis pandemias envolvendo as penosas, por exemplo. Bem, agora que você já sabe o que é o International Bird Flu Summit, vamos à notícia. O International Bird Flu Summit convocou uma cúpula internacional sobre gripe aviária para ser realizada em Washington, D.C., de 2 a 4 de outubro. Bem pertinho de novembro, né? E de acordo com o folheto oficial online do evento, o grupo discutirá uma cepa altamente virulenta da gripe aviária que afeta tanto o gado quanto humanos. Na lista de tópicos para esta cúpula, de acordo com o site da conferência, o Bird Flu Summit, o primeiro tópico é planejamento de gerenciamento de fatalidade em massa. Outro tópico de destaque será a vigilância de gerenciamento de dados, sob o qual está a descrição, discutir estratégias para aprimorar sistemas de vigilância, mecanismos de alerta precoce e protocolos de resposta rápida. O que parece outra justificativa para passaportes de saúde digitais, que são uma forma de identificação digital para rastrear movimentos humanos e impedir a entrada em certos locais, a menos que se possa provar que foi picado. A lista completa de tópicos, de acordo com o site do Bird Flu Summit, é a seguinte: planejamento de gerenciamento de fatalidades em massa, vigilância e gestão de dados, preparando estratégias comunitárias, parceria e participação local, entrega de vacinas e medicamentos antivirais, contramedidas médicas, impacto socioeconômico nas indústrias avícola e pecuária, avaliação de risco-benefício, saúde pública, indústria e perspectivas regulatórias, esforços de educação preventiva e comunicação de risco, comando, controle e gestão, gestão de resposta a emergências, planejamento baseado em negócios, planejamento baseado na escola, planejamento baseado na comunidade. Vejam só quanto é extenso este leque, né? Os caras estão aí prevendo todo um quadro pandêmico e como atuar em todas as esferas da realidade depois do quadro implantado, não é mesmo? Mas não para por aí. Sob o título Quem deve participar, o site da conferência lista o seguinte, é aí que fecha o cerco: autoridades de saúde pública, veterinários e profissionais da saúde animal, epidemiologistas e especialistas em doenças infecciosas, veterinários e profissionais de saúde animal, formuladores de políticas e representantes do governo, indústria farmacêutica, claro, profissionais acadêmicos, pesquisadores e cientistas, partes interessadas na indústria da produção avícola, pecuária, diagnóstico, segurança alimentar e assistência médica. Também organizações não governamentais, claro, as ONGs, e organizações e agências internacionais. Quando se fala em internacionais, é muito fácil entender do que estamos falando exatamente, né? Bem, o cientista político, escritor, jornalista, etc. e tal, Léo Roman, comenta esta notícia. Ele diz o seguinte: a cúpula será um exercício de simulação para uma iminente pandemia de gripe aviária.
Só que ele observa o seguinte detalhe: parece que esta servirá praticamente ao mesmo propósito que o evento 201, que serviu o mesmo propósito que serviu o evento 201, realizado em outubro de 2019 na cidade de Nova York para a iminente pandemia Covid-19. Não tinha pandemia Covid-19, mas então já estava lá o evento 201, basicamente nos mesmos moldes deste novo encontro aí do International Bird Flu Summit. Coincidência, né? Pois é. Diz Roman: a gripe aviária, claro, promete ser muito pior, com uma taxa de mortalidade entre 25% e 50%. Pelo menos é o que eles estão nos dizendo. O alarmismo, portanto, conclui Léo Roman, está aumentando rapidamente assim que nos aproximamos da eleição presidencial de novembro. Pode não ter nada a ver, mas o alarmismo está, então, aumentando. Só que atenção, nisso não é só nos Estados Unidos que terão eleições agora em novembro. Prestem atenção no que vem a seguir. A Finlândia se tornou recentemente o primeiro país a começar a vacinar a sua população com um soro de mRNA contra a gripe aviária. A Finlândia comprou vacinas contra a gripe aviária para 10 milhões de pessoas. Detalhe, a Finlândia tem uma população com um pouco mais de 5 milhões de pessoas. Não chega a 5 milhões e meio, mas comprou então 10 milhões de vacinas, claro, o que indica então uma dose dupla, não? Duas picadinhas, né? Como parte de uma aquisição conjunta da União Europeia de até 40 milhões de doses para 15 países do fabricante CSL Seqirus. Enquanto isso, a revista Wired relata que o governo dos Estados Unidos concedeu à Moderna um contrato de 176 milhões de dólares para produzir uma vacina de mRNA contra a gripe aviária. Então, isso aí. Essa é a primeira informação sobre problemas relacionados aí a uma possível nova pandemia com praticamente data marcada, né? Não se sabe se é logo no começo de novembro, talvez um pouquinho depois, já no começo de 2025, para, quem sabe, se não der para segurar o homem, derrubar o homem lá, né? Depois que, enfim, o controle da saúde pública tiver que passar de mãos novamente, né? Tira a autoridade do executivo e dá-se para outros. Mas isso aí são só projeções, né? Teoria da conspiration, por assim dizer. Mas tem mais, esses alertas não estão só relacionados agora à gripe aviária, né? Essas possibilidades aí de novos fecha tudo, fica em casa, caos que a economia nós vê depois, não está apenas restrito à gripe das penosas. Preste atenção no que vem a seguir. Essa matéria foi publicada no People's Voice hoje. O CDC alerta sobre possíveis pandemias ou possível pandemia de peste. Possível pandemia iminente. O CDC alertou sobre uma pandemia de peste iminente que pode acabar matando milhões de pessoas nos Estados Unidos. O Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente de Pueblo, o PDPHE, em conjunto com o Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente do Colorado, o CDPHE, está atualmente investigando o primeiro caso humano recente de peste, com base em resultados em testes preliminares. E aí vem todo um esquema para se cuidar da peste. O Gateway Pandit também comentou isso. Ele relatou o seguinte: a bactéria da peste, conhecida como Yersinia pestis, pode ser transmitida por pulgas e roedores selvagens, como cães de pradaria, esquilos, ratos e coelhos. De acordo com o CDC,
Humanos geralmente são infectados pela picada de uma pulga de roedor infectado pelo manuseio de um animal infectado. A peste pode ser curada com antibióticos, mas estes devem ser administrados prontamente para evitar doenças graves ou morte. Aí o sujeito é picado lá no meio do mato, lá em cima, na montanha de Montana, né? Montanhas e tal. E aí não tem como se tratar imediatamente, daí já passa para outro, e assim vai. Daqui a pouco, até novembro, está todo mundo pesteado, né? Não! Pois é, brincadeiras à parte, o papo é sério. Os sintomas da peste incluem febre, calafrios repentinos, dor de cabeça intensa, dores musculares, náusea, vômito e uma sensação geral de mal-estar. Gânglios linfáticos inchados com dor também são sintomas comuns. A peste pode se manifestar de 3 formas, diz o CDC. A peste bubônica infecta seus gânglios linfáticos, a peste septicêmica está em seu sangue e a peste pneumônica, que afeta seus pulmões. Desculpem a nossa falha. As autoridades de saúde não especificaram qual a forma do caso do condado de Puebla. Alicia Solis, gerente do Programa de Escritório de Doenças Transmissíveis e Preparação para Emergências do PDPHE, aconselha as pessoas a tomarem precauções para protegerem a si mesmas e seus animais de estimação da peste. Entre os conselhos, ela diz, não durma com seus animaizinhos, gatos, cães, entre outras coisas. Elimine lugares onde roedores podem se esconder, evite contato com animais mortos, use repelente de insetos que contenha entre 20% a 30% de DEET. Eu não sabia o que é o tal do DEET, mas é dimetilmetatoluamida. Agora sim, agora entendi tudo. Que é o que está no sprayzinho, no Baygon, sabe, sei lá. Antigamente a gente chamava de bomba de Fleet, né? Pois é. Então tem que ser superior a 20 ou 30%, entre 20% e 30% de DET. Não deixe animais de estimação dormirem com você na cama. Trate cães e gatos contra pulgas regularmente e mantenha a comida dos animais de estimação em recipientes à prova de roedores e por aí vai. Claro, tudo isso para já colocar a pulga atrás da orelha, né, do pacato cidadão. Agora, cuidado que a pulga não pode estar contaminada também, né? Verifique se a pulga está contaminada. Bem, para terminar, uma notícia engraçada e trágica ao mesmo tempo. Vocês querem coisa engraçada? Aqui está uma. Joe Biden comentou recentemente com governadores democratas que a sua saúde está ótima. O seu problema é na cabeça, ele disse. A minha saúde está ótima, o meu problema é... né? Pois é. Bem, isso, claro, está levando os repórteres que cobrem a Casa Branca a encherem a porta-voz lá da Casa Branca de perguntas, né? Como, por exemplo, uma pergunta recente de Peter Doocy, da Fox. Ele perguntou à porta-voz Karine Jean-Pierre se na hora de dormir cedo, Biden, recebendo um telefonema, por exemplo, às 3 da manhã, teria condições de entender o que se passa. Bem, o contexto é o seguinte. Biden, quando disse aos governadores que está bem de saúde e a sua cabeça que não está bem, ele disse também que precisa trabalhar menos, descansar mais e ir para a cama às 8 da noite. Não mais que isso, é conselho médico. 8 horas na caminha, hein? Pois é. Então, o repórter da Fox, Peter Doocy, perguntou a Karine Jean-Pierre se, em hipótese, né, de um ataque nuclear da Rússia às 11 da noite, por exemplo, Biden teria condições de responder rapidamente, dar um comando sobre o que deveria ser feito, uma resposta imediata, um contra-ataque e tal, porque provavelmente
Biden, às 11 da noite, estaria para lá de Bagdá ou para lá de Marrakech e não teria, digamos, como se inteirar do acontecimento assim de imediato. Precisaria, claro, tomar uma série de remédios para depois começar a entender as coisas aos poucos. Mas aí, bem, como as bombas russas são rápidas demais, talvez não houvesse tempo para uma resposta. Então a pergunta do repórter da Fox, Peter Doocy, é a seguinte: existem outras pessoas que poderiam trabalhar com esta possibilidade ao invés de Biden? Ou Biden é que teria que ser informado imediatamente de um ataque? Bem, é de se supor que sim, porque ele é o presidente e, portanto, ele é que daria o comando para uma resposta. E aí Karine Jean-Pierre disse o seguinte: não, Biden não é necessariamente o primeiro a ser informado em ataque, em caso de ataque nuclear. Existe todo um pessoal aí, toda uma equipe preparada para isso. Pois é, durma-se com um barulho desse. Para que presidente, então, se não será ele a tomar uma decisão em caso, né, de um ataque nuclear? Quem estaria no controle da maleta? Essa é que é a questão, me desafio. É claro que a Rússia não atacará os Estados Unidos antes das 8 da noite, sabendo que depois das 8 o país fica na mão de sabe-se lá quem, né? Bem, talvez antes das 8 também já esteja na mão de outrem, mas pelo menos agora sabe-se oficialmente que depois das 8, fechados para o soninho, né? Eu falei para terminar, né? Não, para terminar tenho mais uma notícia aqui, ó. O embaixador russo permanente, né, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o senhor Vassily Nebenzia, diz que a bomba que caiu no hospital infantil em Kiev, o míssil, não era russo, e sim ucraniano. Então ele mostrou lá uma série de evidências de que o míssil realmente partiu da própria Ucrânia, do sistema de defesa ucraniana. Se fosse um míssil russo, ele disse, não teria sobrado nada do edifício. Uau! Bem, a questão é saber o seguinte, claro, já que se prova então que foi do sistema de defesa da Ucrânia, o sistema de defesa da Ucrânia só foi acionado porque a Ucrânia, a capital ucraniana, melhor dizendo, Kiev, estava sendo atacada, né? Então, é claro que, nesse caso, embora a Rússia não tenha avisado um ataque a um hospital, os ataques foram, sim, dirigidos a áreas civis. Daí porque o acidente, aquele míssil que estava lá como defesa, como escudo contra os mísseis russos, perdeu a trajetória e caiu muito próximo da sua base de lançamento. Indica, claro, então, que o ataque visava, sim, áreas civis. Ninguém aqui quer dourar a pílula. Pode ter sido, sim, um míssil ucraniano, mas isso não quer dizer que, então tá tudo bem, né? Não está nada bem. Evidente que não, porque essas bombas, claro, acabam sempre tendo como alvo os civis. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais inscrito, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E ademã, que eu vou em frente.